É um tema cada vez mais atual, cada vez surgem novas teses tributárias, tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo, e com certeza vai ser um prazer estar falando com você aqui, com a audiência. Desde já agradeço o convite e vamos falar aí de um tema que não fica somente atrelado à teoria, mas na prática e principalmente para aqueles que labutam na área, fechamento de contrato e honorários, né? Ah, excelente. É um prazer ter você aqui conosco. Acho que o pessoal vai ficar super feliz com essa conversa de hoje. Se o pessoal tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que o professor vai responder ao final. Isso é um prazer. Vamos, vamos lá? Vamos lá. Dentro dessa temática aí das teses tributárias, nós temos teses tributárias, tanto como eu já falei, no âmbito administrativo, no âmbito judicial, e como bem você introduziu, regime tributário é algo muito importante. O que é um regime tributário, de forma introdutória? É a forma que a empresa vai ser tributada. Então, nós temos 4 regimes tributários, mas que na prática você pode descartar um para a prática, que é o lucro arbitrado. Na prática, é Simples Nacional, mais de 70% das empresas estão no Simples Nacional, que é um regime de tributação diferenciado, simplificado. Temos o lucro presumido, onde há uma presunção de lucratividade. De acordo com a tua atividade, há uma base de cálculo presumida, tá? 32, 16, 8, dependendo se é serviço, qual tipo de serviço, se é comércio, etc. E tem um lucro real, que é a minoria das empresas, talvez aí uns 2 ou 3% das empresas são do lucro real, mas essa minoria corresponde à maior arrecadação. Por quê? O lucro real são empresas que obrigatoriamente têm que estar algumas atividades, como por exemplo, ligadas ao mercado financeiro, independentemente do faturamento, tem que estar no lucro real. E empresas que ultrapassem 78 milhões. Então, aí ano, você vê que é algo de um porte maior. Tá? Então, existem teses tributárias que se aplicam só para o simples, só para o presumido, só para o lucro real, teses que se aplicam muito para o real e presumido, e outras que se aplicam para todos os regimes tributários. Então, essa é a primeira parte, entender qual o regime tributário da empresa. Isso é uma pergunta-chave no seu contato inicial com a empresa, para você saber qual tese você pode aplicar, você pode apresentar. Senão você vai oferecer uma ótima tese do lucro real para uma empresa do simples. Vai gerar expectativa que não vai se concretizar. Vai ser uma questão, a técnica, é como você vender açúcar para quem é diabético. Então, por mais que seja interessante a venda de açúcar, você para o diabético, mesmo que se você venda, vai trazer problema e não resultado positivo, tá? Então, tem essa questão do regime tributário e da esfera. Na área tributária, tem muita demanda na esfera administrativa. Tanta demanda que eu posso compartilhar aqui a minha experiência. Eu abri uma empresa somente para atuar na recuperação tributária administrativa. Result Tax, uma empresa que eu abri com mais 2 sócios, que foram meus alunos, que eu trabalho muito com cursos para prática tributária. Então, meu dia a dia a questão tributária e trazendo da teoria para a prática. Então, eu abri uma empresa só para recuperar na via administrativa. Só para ilustrar para vocês a quantidade de demanda. E melhor ainda, poucos advogados, mesmo da área tributária, atuam na via administrativa. Há meio que um preconceito e outra, muitos entendem de forma errônea que, como na via administrativa não é obrigatório você ser advogado, que o contador vai fazer tudo. E não acontece isso na prática, tá, gente? É uma especialização, da mesma forma que tem o advogado trabalhista,
consumerista, criminalista, nós temos especialidades no direito, na contabilidade também tem especialidades, e são pouquíssimos que atuam na área de recuperação tributária. E quando falamos de recuperação na área tributária, na via administrativa, gente, boa parte delas já há o quê? Uma instrução normativa da Receita Federal, não somente autorizando, mas te explicando como você fazer. Tá? Então a segurança jurídica é muito grande. Lógico, tem gente fazendo loucura? Tem gente fazendo loucura, mas isso tem em qualquer área do direito, qualquer atividade. Mas quando você faz de forma profissional, de forma técnica, você tem uma segurança jurídica, não vou dizer 100%, porque não existe 100%, mas que beira isso. Ah, Kleber, eu estou com dúvida ainda. Tem solução de consulta. Você pergunta à Receita Federal se você pode fazer um caso concreto se aplica aquela legislação. Você tem a jurisprudência do CARF. Então, tem muitas situações que até a gente, no dia a dia, chama de tese, que na realidade não é nem tese, porque tese, a princípio, tem que ainda se provar, né? A gente chama até de oportunidade. Eu estou aqui na teoria, mas porque é essencial explicar isso antes de falar da tese. Por exemplo, administrativa. Vou trazer aqui da experiência. Algo que a gente está atuando muito com a questão de cigarro, PIS/COFINS de cigarros. Há uma cobrança excessiva relacionada à base de cálculo na tabela do cigarro para PIS/COFINS. Só para vocês terem uma noção, nós fechamos um contrato com um supermercado que vende bastante cigarro, tá? Eles tiveram uma recuperação na ordem de quase 500 mil reais. Quase 500 mil reais só de base de cálculo de cigarro. Estamos falando de uma tese, uma oportunidade, tá? A base é de 7% de recuperação. Então, é muito alta a recuperação. Ótima, raríssimas teses têm essa peculiaridade. Se aplica a todo o regime tributário. Do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e, melhor ainda, outra peculiaridade, o ressarcimento é em dinheiro. Isso é mais raro ainda. Você pede, tá? Tem um procedimento próprio, não é perde-comp, tem todo um procedimento ainda que tem que ter assinatura, uma situação mais complexa, só que é na via administrativa, ressarcimento em dinheiro na conta do cliente. O que significa isso, gente? Significa que é dinheiro para o cliente e, consequentemente, o quê? Os teus honorários. Entendeu? Tem tese que demora mais. Essa tese demora menos. Então, você vai focar em quê? Tem algum nicho? Não, qualquer... Olha que coisa boa. Qualquer empresa de qualquer regime, desde que tenha uma boa venda de cigarros. Pronto. Pode ser bar, pode ser lanchonete. Agora, antes daqui eu estava fazendo uma reunião. Duas lanchonetes pequenas. A gente vai restituir para eles por volta de 50 mil para cada, que é do mesmo grupo. 100 mil reais na advocacia tributária é uma recuperação pequena, baixa, somando 100 mil reais. Mas imagina o que 100 mil reais pode fazer de diferença para uma empresa. Dependendo, pode ser uma folha de pagamento, pode ser compra de maquinário, pode pagamento de dívida, pode ser para investimento em alguma coisa. Então, fora isso, eu vislumbro o quê? Essa possibilidade da advocacia tributária. Eu sou do Rio de Janeiro. Essas duas lanchonetes são do Espírito Santo. Você não tem barreira, porque é tudo pela internet, é tudo ali pelo sistema, entendeu? Então, essa oportunidade de base de cálculo de PIS/COFINS na via administrativa para qualquer regime, qualquer empresa, excelente, tá? Outras situações para o mesmo nicho aí, bar, restaurante, hotel, a chamada, aqui já é judicial, tá? Do PERSE, que é o programa de recuperação aí em relação à pandemia para os setores de eventos, tá? O que é isso?
houve uma lei para que essas empresas dessa atividade fiquem 5 anos sem pagar boa parte dos tributos federais, como IRPJ, CSLL, etc. Só que houve a lei, só que a Receita Federal colocou um pré-requisito que não consta na lei, ou seja, que essas empresas já estivessem cadastradas num sistema chamado Cadastro, que será um cadastro de empresas ligado ao ramo turístico, tá? Que extrapola o que a lei colocou. E muitas empresas não estão cadastradas. Então, imagina você perder a oportunidade de gozar de uma não incidência tributária de tributos federais, boa parte deles, durante 5 anos. Então, na via judicial, estamos já trabalhando com isso. É uma ótima oportunidade aí que bares e restaurantes, por exemplo, estão incluídos nessa lei. Qual regime, Kleber? Ainda há uma polêmica, não está claro ainda se empresas do Simples poderão ser inseridas. Aqui ainda não temos uma jurisprudência, a lei não é clara, até entre os tributaristas ainda há uma dúvida, mas é uma ótima oportunidade também. Outra, quem milita na área tributária com certeza já ouviu falar, se não ouviu falar, não milita na área, que é a questão da tese do século. A exclusão do PIS e COFINS, do ICMS, da base do PIS e COFINS, porque tem muitas teses chamadas filhotes, né? Que surgiram dessa, PIS e COFINS fora da própria base, ISS fora da própria base, IPI, etc. Eu quero falar daquela que o STF já decidiu lá em 2017, que o ICMS não deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Já está decidido, foi modulado os efeitos, etc. E muita gente pensa que acabou. Gente, não acabou, sabe por quê? Vou te dizer o seguinte. Primeiro que não precisa judicializar, né? Já tem, apesar de alguns casos específicos ainda estar judicializando, hoje você faz na via administrativa. Você deve estar pensando, Kleber, mas na via administrativa, mas como? Vou dizer para vocês. Não modulou 2017. Gente, de 2017 para cá já tem quantos anos? 5 anos. Então, praticamente já não tem mais efeito a modulação. Primeiro ponto. Outro, pode ser feito na via administrativa. Aí você vai ter que ter um auxílio contábil para isso, porque é trabalhoso. E como assim? Vou entregar o ouro para vocês aqui sem dó. Essa informação aqui vale ouro e são pouquíssimas pessoas que eu já ouvi falar. Gente, tem muita empresa que não aplicou essa decisão e continua pagando o PIS/COFINS, incluindo o ICMS. Tem que entrar com ação? Não necessariamente. Você vai fazer as retificações na via administrativa de 5 anos. Vou dar um exemplo. Eu trago aquilo que eu atuo diariamente. Pegamos uma empresa que fez na via judicial, ela recuperou 5 milhões, tá? Porque ela ajuizou antes da modulação, recuperou 5 milhões. Imagina isso, gente, para uma indústria. Imagina a moral que a gente está com essa empresa. Aí a gente pediu o quê? Olha, a gente quer fazer uma revisão do pós 5 anos, que já tinha 2 anos. Isso foi em 2020 que eles fizeram ali a utilização do crédito, tá? 2 anos, gente. Em 2 anos, a empresa já tinha 3 milhões. Por quê? A empresa aumentou o faturamento, a indústria, ela aumentou o faturamento devido à questão da pandemia, que ela fabrica coisa que tem a ver com que o uso aumentou. E o que acontece? A contabilidade estava excluindo o ICMS não da nota, entendeu? Como o STF definiu, tá? Aí estava fazendo ajuste de contas ali. Então, a empresa, por volta de 3 milhões, gente, só retificação. Primeiro, a porta da indústria não está aberta para a gente, está escancarada, depois do que a gente levou para elas. Então, foi só assinar contrato e fazer na via administrativa. Estão concluindo aí esse mês. Não, já está concluído, perdão. Já foi concluído já. Esse mês a gente vai começar a receber os nossos honorários. Então, uma tese que para muita gente morreu.
Para muita gente não tem, mas tem, gente. Primeiro, a complexidade do sistema tributário é uma loucura. É uma loucura. Então, tem oportunidades. Dentro aqui, ó, tem ainda, isso é para a empresa do lucro real e lucro presumido, tá? Tem ainda o PIS/COFINS fora da base, da sua própria base. Eu tenho ações que estão, tá tudo suspenso. Tem ISS fora da base de PIS e COFINS, tá? Outra tese maravilhosa, limitação em 20 salários mínimos em relação à contribuição para terceiros. Então, essa tese é o quê? Você tem aquelas contribuições para Sistema S, SESI, SENAC, etc., que é por volta aí de 5,6, 5,8 que a empresa paga. Só que você paga sobre o valor da folha. Por exemplo, R$100.000, vamos colocar que você paga 5.800. Quando, na realidade, você deveria pagar, independente da tua folha, limitado a 20 salários mínimos. Você deveria pagar o que? O salário mínimo está 1.200, vamos colocar redondo aqui, 24 mil. Você deveria estar pagando aqui 5,8 sobre 24 mil e não sobre 100 mil. Então, quanto maior a folha, maior a diferença. Isso está ainda tá no STJ. No STJ é sedimentado que deve ser limitado. Na realidade, a divergência estava nos TRFs, por isso o STJ determinou ali para trazer essa uniformização. Então, se tem inúmeras teses tributárias para todos os regimes tributários. Simples Nacional, por exemplo, onde tem a maioria de empresas, recuperação dos monofásicos, principalmente para quê? Farmácias, supermercado, pet shops, autopeças. Todos esses nichos têm muitos produtos que são tributados com PIS e COFINS lá de forma concentrada no início. O que é isso? Você já pagou toda a tributação da cadeia concentrada lá atrás. E no Simples Nacional, explicar que é sistemática para vocês, você tem uma guia única de pagamento, tá? O DAS aí, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Vamos supor que a tua empresa paga R$5.000, tá? Mas esses R$5.000, ali, apesar de ser uma guia única, ele é segregado. Vamos supor que você é comércio, então você vai pagar ICMS. Então tem a parte lá que é correspondente ao IRPJ, a CSLL, a PIS/COFINS, o ICMS e demais tributos, tá? Então tem lá a parte de PIS e a parte de COFINS, que você vai pagar os 5 mil, está incluindo isso. Vamos supor aqui, vou colocar R$500 de PIS e COFINS, só de forma aqui aleatória. Só que todos os teus produtos, você já pagou PIS e COFINS lá atrás. Ou a maioria deles. Vamos supor que de 500, R$400 você já pagou de forma antecipada e não sabia e está pagando duplicado. Então, R$400 que você está pagando a mais, vezes ali 5 anos, 60 meses, o que você vai ter ali? 400, 4 mil, R$24.000, por exemplo, aqui. R$24.000, fora a atualização, que a empresa vai ter direito à restituição. Isso o quê? Em dinheiro, a média de 60 a 90 dias na conta da empresa. Então, poucos empresários sabem disso, poucos advogados sabem disso, muitos pensam que a advocacia tributária ela só a longo prazo. Gente, lógico que tem a longo prazo, tem a médio prazo, tem a curto prazo. Você tem que planejar a tua atividade, porque você, a maioria das pessoas não tem condição de esperar para receber um honorário com 5, 10 anos, se não tiver outra receita. Correto? Lógico que normalmente essas demandas que demoram mais têm um potencial de recuperação maior. Isso é a lógica. Mas você tem que ter um planejamento para recebimentos a curto prazo, como essa questão do cigarro que eu falei, como essa questão relacionada ao PIS e COFINS monofásico. Então, nós temos inúmeras situações, teses tributárias. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho um curso de teses tributárias que é voltado para a prática, que é o nome do curso 30 teses tributárias. Eu falo de 30 teses tributárias. E eu tive que cortar
sei lá, eu não tenho como quantificar quantas teses tributárias existem. Existe a questão da multa tributária, com o efeito do não confisco, tem questão relacionada, por exemplo, a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo. Apreende a mercadoria porque não pagou ICMS. Não pode acontecer. Você teve agora a decisão recente que não cabe o imposto de renda à pessoa física nos valores oriundos de recebimento de pensão alimentícia. Tudo decisão, gente, de agora. Decisão é de ontem, entendeu? Então, existem inúmeras situações na via tributária, que a gente popularmente chama de teses tributárias, que o advogado que está iniciando uma carreira, que não sabe em que área atuar, ou quem já atua em outra área, que deseja agregar uma nova atividade, tem, e é possível, tem muitos mitos, gente, na advocacia tributária. Só pode atuar na advocacia tributária quem tem um network na área muito grande. Gente, lógico que o network facilita. Quem fez estágio... Tem um receio, né? Tem um mito que... advocacia tributária, acho que é uma área que é um mito, né? Que é um bicho de 7 cabeças, né? Tem um QI, né? Quem vai te indicar ali, que é uma coisa de outro mundo. E não é assim. Kleber, como assim não é assim? Gente, eu não vou falar para você do que eu li em livro. Vou contar um pouquinho aqui rapidinho para vocês, e vocês fiquem à vontade para perguntar, da minha experiência. Primeiro, gente, eu já completei o ensino médio, estou falando na faculdade, o ensino médio com 30 anos de idade. O ensino médio eu completei com 30 anos de idade. Eu fiz o Enem, fui aprovado, e eu concluí o ensino médio, sabe como? Pegando a apostila, na época eu trabalhei 15 anos como camelô, então eu pegava a apostila, estudava, ia fazer prova, tá? No CIEP, aqui no Rio de Janeiro, que é um colégio público. E quando eu concluí o ensino médio, tá? Eu fiz o Enem no mesmo ano e fui aprovado. Me formei com 35 anos de idade, como bolsista, na Cândido Mendes, aqui uma das faculdades, eu acho que é a faculdade privada mais antiga do Brasil, se não me falha a memória. Mais que centenária. Tá? Eu não estagiei em nenhum escritório. Não é que eu não estagiei na área tributária, eu não estagiei em nenhum escritório. Eu fiz aquele estágio obrigatório na faculdade, que a maioria é isso. E não fiz muita coisa, tá? Pronto, aquilo que eu fiz. Cleber, mas tu tinha networking. Gente, que networking? Eu morava na comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. A demanda forte lá seria para direito do consumidor, direito trabalhista. Para direito tributário seria quase zero. Então, olha, eu me formei já com a idade avançada, não tinha networking, trabalhava como camelô, bolsista, não estagiei em nenhuma área, nem no direito tributário, não conhecia ninguém. Na faculdade eu não aprendi direito tributário. Eu vim ter um contato aprofundado na segunda fase para a OAB, que eu passei ainda no nono período, estava estudando ainda. Então, é algo que é possível. A minha história prova isso. Eu não estou contando história de terceiros. Tá? Hoje, eu advogo. Lógico, não foi da noite para o dia, gente. Eu sempre conto para meus alunos. Meu primeiro cliente demorou quase 2 anos. Eu só atuei na área tributária. Então, fiquei quase 2 anos sem cliente. Mas, graças a Deus, com quase 10 anos de atividade, já... você pode ver no meu Instagram, já faço o merchan, quem não me segue, aproveita aí, kleberbarros.adv. Eu investi... Conteúdo excelente, viu, pessoal? Obrigado. Se eu não me engano, eu comecei meu Instagram em 2015. Era mato ainda. Hoje eu tenho quase 50 mil seguidores, mas eu comecei com 0. Mas lá atrás, olha, eu acho que eu tenho, sei lá, mais de 4 mil postagens. Então, é um trabalho. É um trabalho a médio e longo prazo que você vai fazendo. Tá? Ou, se você olhar no meu perfil lá, você vai ver
que eu advogo para vários jogadores de futebol, jogadores aqui do Brasil, jogadores que atuam fora do Brasil, inúmeras empresas, empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, aula. Eu já dei aula, acho que em 20 estados do Brasil. Eu ia completar todos os estados, DF já dei aula. Meu planejamento era no ano que estourou a pandemia, entendeu? Aula online, sei lá, mais de 5 mil alunos, pós-graduação dando aula no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. O pessoal vai reclamar que eu esqueci o estado aí, mas, gente, do nada, não tinha o QI, como a doutora falou, de quem indica, não conhecia a matéria, vários mitos que cercavam a advocacia tributária. Então, é possível. Só que não existe almoço de graça. É dedicação. O Cléber falou que tinha quase 2 anos sem nenhum cliente. Que eu fiz isso, gente. Como eu me formei já com a idade mais avançada, cara, 2 anos que eu estudei o triplo para poder compensar isso, tá? Para poder buscar. E não é bicho de 7 cabeças a advocacia tributária, tá? Mato Grosso já tive, sim. Já dei aula num curso em Cuiabá. Eu cheguei, estava fresquinho em Cuiabá, 51 graus, quando eu cheguei em Cuiabá. Já dei aula, assim, em Cuiabá, e tem muitos alunos aí. Comi foi no self-service que tinha jacaré. Aí explicaram que era criado em cativeiro e tal. Então, muito bom Cuiabá. Estou até com planos de voltar aí. Tem muita oportunidade. Teses tributárias é um nicho. Tem execução fiscal, tem questão da consultoria, planejamento tributário, hoje tem muito planejamento patrimonial, os aspectos tributários da holding familiar, etc. Então, tem muita coisa. Gente, teses tributárias tem muito. Se você tem contatos, se você quer atuar na área, é uma área muito promissora. Olha o cenário. Eu ouso dizer que, no máximo, aí 5% dos advogados são tributaristas. De fato, que atuam mesmo. Tá? Então, tem mais de 1 milhão de profissionais. Então, é uma área que tem muito, comparado a outras, poucos profissionais. Todo mundo paga imposto. Sempre, é o que eu ia falar. Eu sempre falo que o pessoal acha que é uma área que não vai para frente, mas eu acho que ela está mais aquecida do que nunca. Eu brinco que enquanto existir tributo, vai existir figura do contribuinte. Enquanto existir contribuinte, o advogado tributarista vai continuar sendo necessário. Tem uma frase, agora, eu não sei se é atribuído a Lincoln, a algum presidente dos Estados Unidos, que 2 coisas certas na vida, 2 coisas nós temos certo na vida. Uma é morrer, a outra é pagar imposto. Então, toda essa dinâmica, de poucos profissionais, muita demanda, é algo que não se compara com outra área do direito. Nosso sistema tributário complexo demais, poucos profissionais, alta carga tributária para a empresa aí por volta de 34%, fora as demandas para a pessoa física. Eu fiz uma enquete ontem, perguntando de livros que o pessoal queria indicação nos stories, gente, eu fiquei abismado com a quantidade de temas que você tem, né? Eu vou pedindo planejamento tributário para pessoa física, IRPJ, então não é à toa que o nosso sistema tributário é chamado de manicômio tributário. Então, existe muitas situações, tá, para se atuar. O doutor Alan está perguntando se tem um curso para alcançar os primeiros clientes na área do futebol. Doutor, eu te falar como é que surgiu o futebol para mim, eu nunca planejei atuar na área. Foi demandas. O que acontece? Eu atendi bem um cliente que tinha contatos na área que me indicou. Foi indicação. Eu não planejei, confesso que eu não tinha network nenhum para atuar na área. Entendeu? Então, eu nem conheço assim, um curso específico para atuar na área. Uma coisa que o advogado ele é muito falho na divulgação. Gente, eu vejo aí como as pessoas perdem a oportunidade de se divulgar no Instagram, por exemplo. Gente, é uma vitrine que não fecha 24 horas, entendeu?
e alcança todo o Brasil. E a advocacia tributária, além de poder proporcionar liberdade financeira, que é muito boa, uma das coisas que eu mais gosto na advocacia tributária é a liberdade geográfica, porque não tem audiência. Então eu posso estar em qualquer lugar do Brasil, dando aula, trabalhando ou passeando, que eu posso peticionar. Eu não tenho uma preocupação de colocar um outro advogado para fazer audiência, eu posso peticionar por lá, na via administrativa. Então, como a gente brinca aqui no meio, tributário é vida. Tributário é vida. Então, mas muitas pessoas não entram com essa. Vamos usar um linguajar aqui que o pessoal usa muito no motivacional, essas crenças limitantes, né? Que é inviável, que é um bicho de sete cabeças. Gente, o direito tributário é complexo, como qualquer área do direito é. E eu sempre falo que quando eu entrei na faculdade, já com 30 anos, eu não queria fazer aquilo que eu gostava. Eu queria fazer aquilo que proporcionasse uma segurança financeira. Só que eu não gostava de direito tributário. Eu falei, como é que eu vou atuar em algo que eu não gosto? Tá? Mas, na realidade, depois eu descobri, não é que eu não gostava. É o que eu dizia que não gostava porque eu não entendia. Eu não entendia, eu dizia que eu não gostava. Hoje, o meu papo profissional é direito tributário, algo que eu vivencio todo dia. Eu creio que o direito... hoje, o direito... que nunca estudei com profundidade. Direito penal, direito criminal. Então, vai ter dificuldade com qualquer... Não existe... quem está procurando fórmula mágica, não existe no direito tributário. É muito estudo, é muita dedicação, é muita estratégia, é muito... Não é nenhuma. É muito não. Eu estava fazendo uma reunião aqui antes de entrar com parceiros falando isso, gente. Olha, vai ter muito não, vai ter muita dificuldade, mas depois que deslanchar, fica muito mais fácil. Porque a melhor propaganda que existe é o resultado. E resultado você demora um pouco para você apresentar, né? Então, mas é assim. Teses tributárias tem para tudo que é regime, para tudo que é tamanho de empresa, pequena, média, grande, para pessoa física, muita coisa de imposto de renda, ITBI, ITCMD, IPTU, tem muita coisa. Então tem, como eu falei, toda pessoa física e jurídica é um contribuinte. Como assim, Cleber? Gente, quem ganha um salário mínimo paga tributo. Como assim? E o imposto de isenção? Ele não pode pagar imposto de renda. Mas quando ele vai comprar alguma coisa, vai ter tributação. Entendeu? É algo aí que as pessoas não pensam. Então, talvez seja o maior nicho em potencial de cliente. Toda pessoa física e jurídica é um potencial cliente. Agora, basta o quê? Não adianta só você conhecer a tese tributária. Se você não souber, entre aspas, vender. Se não souber negociar. E negociar com o empresário é diferente. Tem que desenvolver habilidades, precificar, tudo isso desenvolvido aqui, entendeu? Então é algo muito importante. É algo aqui. Acabou de entrar aqui um amigo, o doutor Sérgio Coré, da Bahia, o cara é advogado, é empresário, é músico, o cara é multifacetado. O cara é tributarista também, porque ele sabe que é uma área nobre do direito. A gente falando aqui em atleta de futebol, é empresário da área do futebol. Então ali, olha que mix tudo aqui. Inventou agora também de ser músico. Agora eu vejo ele lá como músico, grande violonista lá. Então, é algo que a gente tem que desenvolver, atrelar. Temos aqui que crescer. Um abraço, meu amigo. Vamos aí, agora que a pandemia diminuiu, vamos voltar aí para Bahia. Bahia foi um dos locais que eu mais viajei para atender clientes em Salvador, em Feira de Santana. Então, a advocacia tributária a gente proporciona isso. Graças a Deus, hoje, em quase todos os estados do... Não tem. Quase todo estado do Brasil que eu vou tem um cliente, tem um aluno. Dificilmente eu pago Uber do aeroporto. Tem sempre um aluno. Ô, professor, eu vou buscar você aí no aeroporto, vai ser um prazer. Vamos almoçar e tal. Então, é algo que a gente está encaminhando aqui para o final.
é algo para você pensar. O direito tributário, a advocacia tributária transformou a minha vida. Tá? Do camelô que trabalhava na favela da Rocinha, tal. Hoje, não, tenho muitos amigos lá, tive lá essa semana, tá? Mas hoje estou aqui no meu apartamento. Hoje minha filha não tinha um quarto, hoje tem o seu quarto. Hoje eu posso proporcionar para ela uma boa escola particular, posso viajar com ela, com a minha esposa, estávamos ontem programando as férias aqui, proporcionar boas coisas que meus pais não puderam me proporcionar, meus pais oriundos do interior do Ceará, tá? Eu vim para o Rio de Janeiro com mais 3 irmãos, naquela leva de retirantes, meu pai trabalhando em empresa de ônibus, minha mãe doméstica, sempre estudei em escola pública. Então não é só o dinheiro, tá? Por mais que seja importante, mas principalmente o que ele pode proporcionar para você e para sua família. Mas aí é uma decisão sua, né? De pagar o preço, de querer se dedicar, de receber muito não, de você receber muita palavra negativa. Eu já ouvi de pessoas, o Kleber nunca vai tirar o pé da lama e tal. E você, se deixar aquilo entrar pro teu coração, você não vai andar. Então é resiliência, é fé, é dedicação. E graças a Deus hoje sou um advogado tributarista bem sucedido. Hoje eu tenho meu Instituto Nacional de Prática Tributária, onde eu ensino os alunos a prática da vida tributária. Hoje eu tenho uma empresa de recuperação tributária, Result Tax, tá? Uma empresa com atuação nacional, já tem novos projetos já para surgirem, tanto no âmbito acadêmico como no âmbito também empresarial, dando aula em quase todos os estados do Brasil, milhares de alunos, mas isso não foi construído da noite para o dia. É uma construção, tá? Então, estou à disposição, doutora, para eventuais dúvidas aí do pessoal. Já quero aqui reiterar minha alegria pelo convite e me colocar à disposição quando vocês precisarem. Estarei disposto aí a somar. Uma coisa que eu gosto de fazer, né? É falar dessa dinâmica da advocacia tributária. O doutor falou sobre prospecção de clientes, é um assunto que eu acho que o pessoal tem muito medo de não ser fácil a prospecção de clientes. O doutor falou sobre como o bom atendimento é essencial, né? Porque você faz um bom atendimento, tem um bom resultado, além de você poder oferecer outras oportunidades tributárias para o mesmo cliente, ele vai te indicar, né? O boca a boca é uma coisa muito essencial, assim. Então, o doutor podia falar um pouco mais sobre o primeiro atendimento, o Isso. atendimento inicial, o que é essencial? É essencial, gente, desenvolver. Primeiro, estudar. Hoje eu estudo mais fora do direito do que no direito, tá? Eu estudo muito a questão da psicologia comportamental, de tudo isso. E outra coisa, gente, é muito almoço, gente, é muito café, é muito evento. Isso não fecha tudo, gente. Não fecha tudo. É uma construção. E uma queixa que eu recebo muito, doutor, é o seguinte, que muitos advogados sofrem aí, logicamente de forma aí figurada, de bipolaridade. Em que sentido? É um advogado quando vai negociar e fechar contrato, e depois que fecha ele muda. Gente, na área tributária então, dificilmente tem uma demanda só para aquela empresa. E quando você entrega uma demanda, você tem as portas escancaradas. Fora a possibilidade de indicação. É muito mais fácil, vou dar o exemplo, dessa indústria que a gente recuperou aí 5 na via judicial e mais 3 na via milhões, 5 mais 3 na via administrativa, é muito mais fácil uma empresa dessa indicar para outra e a gente falar que, olha, recuperamos tantos milhões aqui para essa empresa. As portas vão estar muito mais fáceis para assinar do que eu chegar batendo lá. Posso fechar? Posso, mas vai dificultar. Então, o que eu vejo muito, eu falo muito isso com meus alunos, não adianta você ser o pós-doutor em tese tributária se você não tiver cliente. Lógico, é a tua obrigação entender da parte técnica, mas se você não viabilizar isso com os clientes, você vai ser um ótimo conhecedor, vamos dizer assim,
mas que não vai transformar isso em honorário. O que eu vejo, doutor, é o seguinte: muita gente menos capacitada, muita gente menos técnica, mas que tem coragem, tem ousadia, ousa pagar o preço. Então, essa questão da negociação, atendimento de cliente é essencial, tá? E a precificação, acho que é um assunto também que é um pouco de tabu no direito, vamos Muito. dizer. Precificação, você, ainda mais na área tributária, gente, tem que ter flexibilidade. Eu já fechei, a gente fechou um contrato agora com uma empresa para receber 8% no êxito. A gente começou com 15, nem foi com 30, com 15. Caiu para 8, mas é 8 de muito. Então, eu não olho somente o percentual, eu olho o resultado. É 8% de quanto? 8% de 5 mil talvez não compense. Mas 8 milhões de 5 milhões talvez compense. Então, e a negociação, precificar, gente, é negociar. Se você quer fechar, você tem que ter o teu teto e teu piso. E o meio para negociar. Eu não posso cobrar 30% e o cliente chorar, vou derrubar para 10%. Não pode, não é assim que acontece. É gradativo. Eu tenho que ter o meu piso. Ó, menos de 10 não compensa. Entendeu? E isso você vai pegando. Lógico, tem que ter orientação. Se alguém que atua na área te orientar, facilita. Mas isso vai pegar na prática. Vou dar outro exemplo aqui. Eu já fechei defesa em execução fiscal 3%. Que isso, Kleber? Como é que fala? Tá prostituindo os honorários, tem outro nomezinho que dá. Aviltando. Não, não, por quê? Era uma execução fiscal milionária e eu consegui fechar 1,5 de inicial, independente do êxito, e 1,5 no êxito. Entendeu? Então, gente, negociação, a precificação. Então, é todo um cronograma. Prospecção. Isso é para você anotar, para você ter sucesso, tá? Seguir esse passo a passo. Prospecção, negociação, precificação e execução. Entendeu? Então, você desenvolver, tudo começa na prospecção. Na prospecção, nas redes sociais, não é ter um Instagram profissional. No começo eu fazia minhas postagens, se eu puxar na primeira postagem, eu até rio de como esquisito era. Hoje eu tenho uma empresa que faz as artes, que edita meus vídeos, mas porque eu tenho condição de fazer isso. Lá atrás, não. Lá atrás eu mesmo tinha que fazer. Então, muitas vezes a gente arruma desculpa para não fazer. Então, esse passo a passo, prospecção, negociação, precificação e execução é essencial. Se faltar um elo, faltou a prospecção. Para negociar com quem? Precificar o quê? Entregar o quê? Faltou negociação, você não vai fechar contrato. Ou negociou, mas precificou errado, vai trabalhar de graça, ou com prejuízo. Ou você prospectou, negociou, precificou bem, mas não entregou o serviço, tá errado também. Entendeu? A execução então tem que ser boa também. Né? Boa. A execução é o final. Sim, mas tem que entregar. Se eu prometi entregar uma pizza de calabresa, tem que ser uma pizza de calabresa, não pode ser de mussarela. Sim, tem que ser um bom trabalho do início ao fim, né? Você falou que tem alguns advogados que mudam durante o meio do caminho ali, que no início ali na prospecção, na negociação, era uma pessoa, e que aí depois muda a personalidade, o comportamento, então ela tem que ser o mesmo comportamento ali do início ao fim, até porque é aquilo que a gente comentou, né? Que a empresa vai te indicar, o seu cliente vai te indicar para outros, e como são teses tributárias, oportunidades tributárias, vai aparecer uma outra oportunidade para aquela empresa ou para aquela pessoa física. Então, você vai poder oferecer outro serviço para ele. Para isso, você precisa ter feito um bom trabalho. Verdade. Para finalizar, algo que alavancou muito a minha advocacia tributária foi parceria. Hoje eu tenho parceria, hoje quase só com meus alunos, mas praticamente todos os estados do Brasil. O cara está iniciando, é inseguro, mas tem um contato. A parceria é boa para o meu lado, para ele também, para ela. Então, outra, parceria com colegas de outra área, direito de família. Parece muita coisa relacionada a ITCMD, ali na herança, direito empresarial, direito criminal,
direito trabalhista, tem questão de verbas previdenciárias, direito previdenciário. Então, essa indicação, essa rede é muito importante, né? Essa rede é muito essencial. Doutor, eu agradeço muito aqui o convite, eu estou com um compromisso já aqui na agulha para sair. Me coloco à disposição, reitero aqui, quando precisarem. Vai ser um prazer estar com vocês. Todos aqueles que participaram, ou ainda não sei se vai ficar salvo para quem vai assistir em reprise, me coloco à disposição, tá? No meu perfil, kleberbarros.adv, Kleber com C, para tirar eventuais dúvidas, fico à disposição. E foi um prazer aqui ter compartilhado com a doutora esses momentos, com todos aqueles que passaram aqui pela live. Doutor, muito obrigado, foi ótimo o nosso papo, foi uma honra ter você aqui conosco. E seja sempre bem-vindo para participar com a gente aqui no CJ. Lembrar o pessoal das lives de terça do CJ, na próxima terça tem também às 11h57. E eu espero todo mundo. Muito obrigado, doutor, foi enriquecedor nossa conversa. Tenho certeza que o pessoal tirou muitas dicas e conhecimentos valiosos. Maravilha, Pedro. Para finalizar, nesse mês ainda, fique ligado na rede social, vou fazer um evento de 3 dias falando de oportunidades tributárias, tá? Serão 3 dias, eu vou falar de oportunidade para bar, restaurante, indústria, mais o que? Indústria, bar, restaurante, indústria, supermercado, farmácia, serão 3 dias, gratuito, online, fica ligado nas minhas redes sociais que você vai poder se inscrever de forma gratuita, tá? Obrigado, doutora, até a próxima. Obrigado, doutor.